vocês virem os bancos mais para frente aqui, ó. Posicionar um pouco para frente. Não precisa ser o primeiro, mas pode ser os primeiros. Nada deve impedir, ou nada deveria impedir com que a gente cultuasse. Nada deveria impedir. A Bíblia fala que um dia os astros, as estrelas, elas vão cair do céu e Jesus vai voltar. E quando acontecem essas coisas que quebram a nossa rotina, como hoje, por exemplo, quando chegava para cá, o vento estava tão forte que aquela placa parecia que ia sair. Muitos irmãos mandando mensagem: olha, não vou conseguir ir, não vou conseguir ir. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, o mundo vai perder o controle. As pessoas vão ver a igreja sendo arrebatada. E nós somos esses que seremos arrebatados. E eu falei para o pessoal aqui no louvor o seguinte: que não importa se a gente tem microfone ou não para cantar, enquanto tivermos cordas vocais, nós vamos louvar ao Senhor. Tendo luz, não tendo luz, porque Jesus é a nossa luz. E, meus irmãos, não importa de repente quantas pessoas estejam, ou se nós não estamos transmitindo, o que importa é a gente oferecer o nosso melhor culto, o nosso melhor culto. E nesse momento, eu vou pedir para que você feche os teus olhos. E eu quero orar. Quero orar para que a gente agradeça ao Senhor. Eu me sinto feliz, porque enquanto nós temos voz, tem esperança. Enquanto nós temos fala, o Senhor vai nos ouvir. E Ele não se impressiona com o número de pessoas, com a qualidade das bandas. O que Ele impressiona a Deus é a nossa fé, é o nosso amor. Então, meus irmãos, eu gostaria de estimular você a oferecer um culto cheio de amor por Jesus, cheio de amor, cheio de gratidão pelas coisas que Ele já fez, pelas coisas que Ele faz e pelas coisas que Ele vai fazer ainda. Senhor, nós te damos graça, nós te engrandecemos o teu nome, porque, Senhor, a falta de luz, a falta de microfone ou qualquer falta que a gente venha a ter não vai nos impedir de glorificar o teu nome, de engrandecer o teu nome, de oferecer o nosso louvor, de oferecer as nossas palmas, a nossa gratidão, porque tu és digno de honra, de glória, e tu és tudo para nós. Por isso, essa noite, sem as luzes e a energia elétrica dos postes, nós vamos oferecer, Senhor, o nosso culto com as nossas vozes e com o nosso coração. O melhor que nós temos, o melhor que nós somos, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Senhor Jesus, a ti prestaremos o nosso culto com ação de graças. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te pedimos tudo isso e te pedimos, manifesta a tua presença no nosso meio. Em teu nome que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé. E a maior bênção que nós podemos dar ou receber de Deus é Jesus. A maior bênção que nós podemos receber de Deus é Jesus. E se você conhece essa canção, eu gostaria que você louvasse a Deus conosco. Somente
Jesus.
vai ao nosso encontro. Amém. Ele se alegra com a sua presença, ele se alegra quando você está junto a ele. Nosso Deus é um Deus de encontro, um Deus de oportunidade. Ele nos dá todos os dias a oportunidade de reencontrá-lo. Que nós possamos se alegrar quando alguém que está longe da presença do Senhor volta ao encontro. Que nós possamos se alegrar na presença do Senhor, dizendo: Deus, glórias ao Senhor, porque a pessoa que estava longe de ti voltou. Que nós possamos ser assim, porque nós somos chamados para ser assim.
Tá bom? Então beleza. Bem, irmãos, esse ano está sendo um ano do inesperado. Muita coisa acontecendo que nós não esperávamos. Mas não necessariamente, não precisa querer se ligar, não necessariamente os inesperados são ruins, porque Deus é soberano. Deus é soberano e Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Gostaria, bom, que você ouvisse o texto, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do 41 até o 48. Esse vídeo também, a você que está nos assistindo, sabe que não tivemos um culto online, mas faz parte do culto que tivemos, porque a falta de luz também não nos impede de cultuar ao Senhor. Então diz assim o texto bíblico. Vou tentar chegar perto da luz aqui para tentar ler. 1 Reis 18, de 41 até 40 e... Isso, Vitor, por favor, me dá uma luz aqui para mim. Pode chegar perto de mim aqui, só para eu ler. Traz aqui, ó. Isso. A vista já não é como antigamente. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de chuva abundante. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Só até aqui. Obrigado, Vitor. Vamos orar, irmãos? Vou pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Fala conosco. Muito obrigado porque a tua fala sempre está conosco, a tua palavra sempre nos orienta. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, honestamente não era isso que eu iria pregar hoje. Mas segunda-feira, vou ficar aqui perto porque eu vou precisar dessa luz. Segunda-feira, não sei quantos nos acompanharam na live no Instagram. Nós oramos por chuva na segunda-feira. Nós estávamos orando por chuva na segunda-feira. E hoje, quando eu acordei, eu preparei uma outra mensagem que tem a ver com a nossa semana dos 40 dias. Essa semana a primeira semana é voltada para a gente abençoar pessoas. Então, eu vim com ela preparada desde o início da semana, vim estudando o texto, mas hoje, quando eu acordei, o Senhor falou no meu coração, e eu tenho uma outra versão da escritura dessa parte. Obrigado, Victor. Dessa parte que nós temos. Isso é demais. Aí sim. Muito obrigado. Já me ajudou bastante. Deixa eu baixar aqui um pouco. Isso aqui. Aí, joia. E hoje pela manhã eu acordei e sabe quando vem um texto na sua mente? Não sei se você já acordou e teve essa experiência de vir um texto na sua mente. E o texto que veio na minha mente foi: aparelha o seu carro, aparelha o seu carro. E eu comecei a pensar: aparelha o seu carro, aparelha o seu carro. Eu lembrei desse texto. Então, eu vou pregar sobre aparelha o seu carro. E Deus, ele tem transformações em muitas áreas da nossa vida. E aí, continuando a história, segunda-feira a gente orou por chuva. Hoje de manhã, antes de vir aqui para a nossa escola bíblica, que hoje foi presencial para os líderes, o Senhor me falou isso. E no caminho, quando estava vindo com o carro, o céu ficou escuro. E eu comecei a lembrar da fala do Senhor de manhã, mas fiquei na minha, pensando que era só coisas da minha cabeça, ou que era só para mim. E aí eu fiz uma prova com Deus. E eu falei assim ao Senhor, no meio do caminho, quando eu estava ali perto do Banestado, do antigo Banestado, naquela rotatória, eu falei assim: se é para eu mudar o sermão, quando eu chegar na igreja,
quando chegar na igreja, vai ter que começar a chover. Mas não pode ser antes, não pode ser depois. Eu tenho que embicar o carro e começar a chover. E dito e feito, embiquei o carro. Quando eu entrei aqui, já começou um vendaval. A Jo já logo chegou em seguida e aquela placa começou a sacudir. E naquele momento eu me dobrei do que o Senhor queria falar conosco hoje, nessa palavra. E eu quero dizer para você o seguinte: aparelhe o teu carro, porque a chuva está vindo, está chegando. Não é só essa chuva que nós precisamos, essa aqui, mas essa chuva traz resposta, no contexto de Elias, a uma seca, que assim como nós vivemos em um mundo afetado por uma pandemia, é um mundo que a economia deu uma mudada, o sistema de saúde mudou e muitas coisas mudaram. Assim eles viviam um tempo de dificuldade também, e o Senhor falou: vai chover. E eu quero dizer para vocês que breve vai chegar uma chuva do Senhor sobre nós, e nós seremos transformados por ela. E o texto ele vai falar algumas lições sobre isso que eu gostaria de pensar de maneira rápida. Deus ele acalmou o rei. Deus acalmou o rei. O texto diz assim: então disse Elias a Acabe. Acabe estava desesperado. Por quê? Porque em um mundo agrícola, imagina sem chuva por 3 anos e meio. Imagina, nós estamos lidando com a falta de chuva por 1 ano, e nós temos outras áreas de economia. Quer ver um negócio aqui interessante? Vocês acham que a subida, o arroz tão caro, tem a ver com a seca? Tem a ver com a seca. Um mundo que vive com seca, os produtos de agricultura, eles sobem de preço. Então, o rei estava desesperado, porque no fim das contas, a culpa é de quem? É do presidente, não é isso? A culpa é do rei, não é isso? Ele tem responsabilidade, a culpa é daquele que está sob a autoridade. E aí, o profeta Elias, ele fala ao rei, tranquiliza o rei, ele diz assim, então disse Elias a Acabe, que é o rei: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de grande chuva. Quando eu estava vindo para cá, eu vi muito relâmpago. Eu sou apaixonado por relâmpago, vi vários. Acho lindo. Se eu tivesse que escolher alguma coisa da natureza para ser, eu queria ser um relâmpago. Olha lá, eu acho lindo os relâmpagos. Mas não estava, penso eu que não estava relampejando, se é assim o verbo certo. Mas o profeta ele fala para o rei assim: você está muito preocupado com a nação, né? Porque não tem água, mas já vai vir uma grande chuva, mesmo sem sinais. Obrigado, eu chacoalho aqui se precisar, é só chacoalhar, né? E o rei ele disse isso para o rei. Eu gostaria de dizer o seguinte: o que te preocupa? Você está preocupado? Quem está preocupado com alguma coisa, qualquer que seja, levanta a mão. Beleza. Eu quero dizer para você o seguinte, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou comigo sobre isso. Eu fiz várias provas. Se despreocupa. Se despreocupa. O profeta disse ao rei: olha, fica tranquilo, porque vai chover. Porque os teus problemas vão se resolver. Porque eu vou te ajudar. E eu sei que muitos dos nossos problemas tiram a nossa paz, tiram o nosso sono, tiram a nossa alegria, tiram a nossa tranquilidade. E eu quero dizer para você o seguinte, de maneira muito tranquila e simples, é o seguinte: espera que ao fim desses 40 dias, uma grande chuva venha. Espera que ao fim desses 40 dias, quem sabe isso que está te preocupando vai ser resolvido. Vai ser resolvido. E nós seremos transformados sim. E o texto diz então, a primeira lição que eu quero que vocês saiam daqui, e eu gostaria que você saísse com o coração mais leve daqui, porque essa fala é de Deus para você. Amém. Se tranquiliza, vai acontecer. Eu estou na frente disso tudo. E o texto continua dizendo: subiu Acabe, comeu e bebeu. E eu gostaria de dizer para vocês, apesar e a despeito disso que te preocupa, quando você virá saindo daqui desse templo, ou você que está ouvindo na sua casa, tenta
se tranquilizar e viver o melhor que você pode, como se esse problema já estivesse na mão daquele que pode, porque nós não podemos, mas ele pode. E aí o texto continua dizendo: subiu Acabe, comeu e bebeu. Elias, porém, subiu ao cume, ou seja, lá em cima do monte Carmelo, encurvado para a terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. Depois que ele falou, o que ele fez? Subiu no monte e foi fazer o quê? Orar. Que a sua preocupação, que eu já disse que você já pode se tranquilizar, seja fazer o quê? Só orar. Só colocar diante de Deus, só apresentar diante de Deus. E o Senhor, Ele vai fazer essas coisas. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas, mas o mais importante nós deixamos para a última opção, que é orar. O profeta Elias, ele deu uma palavra e ele orou. Daqui a pouco eu quero orar por você, mas eu quero sugerir que nesses 40 dias você se tranquilize, certo? A respeito do que você está preocupado, mas eu vou conclamar você, eu já estou fazendo isso, a acordar nas madrugadas, a jejuar, a orar, por isso que está te incomodando. E ao final eu tenho certeza absoluta que muitos testemunhos vão ser falados aqui. Muitos testemunhos. Quem sabe o seu, querido, quem sabe o meu. Vocês já sabem o meu. Quem sabe ouviremos essas coisas. Mas o texto não para por aí. O Elias subiu e começou a orar. E é interessante que a resposta não veio na hora. Ele falou para o moço do profeta, que era o seu auxiliar, que era aquele sujeito que andava com ele, e ele falou para ele: eu quero que você, olha o que ele disse para o moço lá, sobe e olha para o lado do mar. Então ele subiu e olhou e disse: não há nada. Nós somos imediatistas, não somos? Nós queremos que Deus responda as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas nesse contexto, Elias, o moço, teve que ir até o lado do mar orar por 7 vezes. E nesses 40 dias eu vou pedir para que você insista em buscar a Deus, mas procure tranquilizar-se. E muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito. Por que vocês acham que as coisas não acontecem do nosso jeito? Porque Deus, Ele é soberano, perfeito, e Ele não atrasa, Ele faz as coisas no tempo certo. Porque adianta nós recebermos uma bênção que não estamos preparados para ela? A gente pode destruir essa bênção com a nossa própria mão. Por isso que Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa. E nesse texto a gente pode deixar, Zé, eu sei fazer. Nesse texto a gente vê que na 7ª vez. E normalmente a gente espera de Deus o quê? Grandes sinais, não é isso? Mas Deus mandou um sinalzinho pequeno, do tamanho, Ele mandou hoje, não sei se vocês perceberam, mas vocês perceberam que depois das 5 e pouquinho, o céu ficou todo escuro. Mas não foi o que aconteceu aqui no texto. Deus mandou uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão do homem. E o legal do texto é o seguinte: aqueles que são de Deus, eles conseguem ver os sinais do Senhor agindo. Pela fé ele compreendeu que aquela nuvem pequena, do tamanho da mão do homem, seria a resposta de todas aquelas demandas e perguntas. E eu quero dizer o seguinte: nós esperamos grandes sinais, mas fique atento nos pequenos sinais e siga-o, e o Senhor com certeza vai fazer um milagre. Porque já pensou se Deus, quando nós orássemos, por exemplo, assim, eu orasse pela Ana, por exemplo, e Deus na hora curasse, instantaneamente curasse? Muitas vezes pode acontecer? Pode, mas por que Deus não faz as coisas instantâneas? Para nos ensinar a ser filhos dependentes. Porque senão, vamos pensar o seguinte: se todas as vezes que os nossos filhos pedem tudo e nós damos para eles, a vida não fica muito fácil. E o Senhor muitas vezes Ele quer nos programar para que as nossas estruturas estejam alinhadas com o céu.
E para elas estarem alinhadas com o céu precisa, os valores do céu precisam nortear a gente, e nós somos educados. Por isso muitas vezes Deus não responde as coisas na hora, mas eu penso que por esses dias Deus vai dar um sinal para você, que Ele está mexendo as coisas, por esses dias. E aí, esteja atento nesses sinais, e quando você ouvir esse sinal, que você siga. Hoje, nesse caso, eu fiquei atento, eu ouvi Deus falando pela manhã e fui fazendo provas, e assim você deve fazer. Busque a Deus, e quando Ele falar, busque provas para que você ande nos caminhos certos. E aí o profeta, ele disse: olha, vai lá e pode dizer para Acabe. E aí o texto, nessa tradução diz assim: sobe e diz para Acabe, aparelha o teu carro e desce. Sabe o que ele estava querendo dizer para Acabe? Vai rapidinho, porque antes de você chegar lá, vai cair chuva. E assim foi. Hoje, aqui nós, não sei se perceberam que caiu pedra do céu, né? Granizo, não é pedra, né? Granizo. Todo mundo aqui estava preocupado com o carro, todo mundo. Só o Jairo que não sei porquê. Mas o que é alegria para uns, tristezas para outros, não é verdade? O que seria, né? Amanhã muitos carros vão procurar o Jairo para arrumar lá as pegadinhas, né? A questão aqui nesse texto, e é exatamente o que Deus falou comigo de manhã, a palavra que veio para mim é: aparelha o carro e desce, de manhã quando eu acordei. E o texto está dizendo assim: aparelha o teu carro e desce, ou seja, vai acontecer rápido. Você não vai precisar fazer, as coisas vão acontecer. Eu só quero ouvir o seu som chegando para o céu com o joelho dobrado e com o coração em paz. Eu só quero ouvir o som da sua oração e o seu coração tranquilizado. E é isso que eu tenho certeza que Deus está falando. Olha, não adianta você se preocupar com essas coisas, você não pode mudar, eu posso. Então, que a preocupação que você tenha seja em elevar a sua voz para o céu, e não em resolver as coisas, porque você não vai conseguir resolver. Quem vai resolver? O Senhor. E vai ser depressa. Ele vai mudar as coisas de maneira rápida, de maneira depressa. Pode crer nisso, pode confiar que o Senhor vai mudar as coisas que você não consegue, de maneira depressa. E o texto, quando o profeta ele fala isso, o rei, o que ele faz? Ele acredita. Muitas vezes Deus fala conosco uma fala assim e a gente não acredita. E aí complica um pouco, porque algumas promessas elas só são alcançadas por meio da fé. Algumas promessas elas só são alcançadas por meio da fé. Algumas promessas elas só são alcançadas por meio da fé. E muitas vezes Deus manda a promessa, mas falta a nós o quê? Fé. A fé não é alguma coisa subjetiva. A fé precisa levar a gente a fazer o quê? A dar passos. Quando entendi de Deus que precisava sair do trabalho, mais do que rápido eu me agilizei para sair. Claro, o Bianca esteve perto disso, viu, e muitos de vocês acompanharam. Eu fui tentando até que as coisas aconteceram, mas quando eu ouvi a voz do céu, a fé é o quê? É entender e agir, obedecer, fazer aquilo que cabe a você, não aquilo que cabe a Deus. E para finalizar e a gente ir para os nossos lares, eu espero que felizes, que a gente entenda o seguinte: quem é mais rápido? Carro? No nosso caso, carro, mas no caso de Elias, quem era mais rápido? Um cavalo puxando uma carroça, um cavalo rápido, ou um sujeito correndo? Só se fosse o Usain Bolt, né, que não era o caso do Elias, ou The Flash, que não era também, mas o cavalo é muito mais rápido. E o texto vai dizer algo que é significativo, passa despercebido. Olha o que Deus disse para Elias. O rei já pegou o carro dele de cavalo e começou a correr. E olha o que Deus disse para Elias: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vocês já tinham percebido que aqui teve um milagre de super velocidade, mas não era porque Elias era um atleta, porque não sei se vocês imaginam as pessoas da Bíblia. Por exemplo, Paulo. Eu imagino uma pessoa, quer ver? Com um corpo talvez um pouquinho menor do que eu, carequinha,
uma barriguinha assim pequena, parecida com a minha, assim, até parece. E uma pessoa que estivesse aqui hoje de óculos, Elias, eu imagino Elias, que Elias era do tamanho do Alex, o Leco. Eu imagino que Elias também tinha a pele igual a pele do Leco. E eu imagino Elias que ele tinha umas entradas assim de calvínie. E aí eu fico pensando o seguinte: será que um sujeito que nem com esse know-how físico, esse conhecimento físico, ia passar um cavalo? E diz o texto que ele ultrapassou o cavalo. Deus, o Espírito de Deus veio sobre ele, veio o Senhor sobre Elias, e ele correu e passou os cavalos. É sobrenatural, não depende da gente, não depende do aquecimento da economia, não depende se ele quer ou não quer. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando a mão de Deus estabelece, nada pode impedir. E por que nós não estamos jubilando de felicidade? Porque agindo o Senhor, quem impedirá? O nosso Deus fará essas coisas no nosso meio. Amém. Eu vou pedir então que Felipe, cadê o Felipe? Me ajuda, Felipe, por favor. E nós vamos cantar, para finalizar, uma música de adoração. A Euséias ou Lu, pelo menos mais dois aqui, que cantem. Pode ser o Ministério do Louvor, por favor, se vocês souberem essa música. Nós vamos cantar a música Grande é o Senhor e Muito Digno de Louvor. Nós vamos engrandecer esse Deus. E eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando você sair daquela porta lá, não se preocupa mais com isso. Se preocupa em orar. E deixa o Deus que fez com Elias, que deu aquele sinal do tamanho da mão de um homem. E eu quero dizer que nos próximos dias esse sinal vai vir para você. Amém. Esse sinal vai vir do tamanho da mão de um homem. E quando esse sinal vir para você, sabe o que você deve fazer? Se prepara para a grande chuva. E aí, você pode se preparar, porque você não vai precisar trabalhar, porque você não vai precisar fazer, o Senhor vai fazer. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé e vamos engrandecer ao Senhor, e depois a gente vai orar. A gente vai dizer que Deus é grande e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus
agradecemos, Senhor. Obrigado porque temos convicção que falaste conosco. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que essa chuva venha. Nós vamos aparelhar os nossos carros e crer, Senhor. As nossas vozes alcançarão nesse tempo os céus, mas nós também deitaremos as nossas camas e descansaremos, porque sabemos que o Senhor vai cuidar daquilo que nos preocupa. Porque a tua palavra nos diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Nós cremos que o Senhor acrescerá a vida dos meus irmãos e que, Senhor, os teus milagres acontecerão. E assim como, Senhor, ouvimos que o Senhor fez algo sobrenatural na vida de Elias, fazendo com que ele corresse mais rápido do que carros, cavalos, assim será nas nossas vidas. O Senhor fará as coisas que nós não conseguimos fazer, O Senhor abrirá o mar, Senhor. O Senhor vai fazer a tempestade ser repreendida. O Senhor vai fazer bonança. O Senhor vai trazer respostas. Eu creio nisso. Que o Senhor possa levar o coração dos meus irmãos aos seus lares, porque nesses 40 dias viveremos transformação, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E eu gostaria que a gente se ajudasse com carona. Nós temos irmãos aí que de repente estão sem carro, é isso? E eu gostaria que vocês ajudassem com carona. Deixa eu pedir então, que vamos nos organizar. Pode encerrar.